Boa noite! Bora para nossa aula de bastidores, planejamento estratégico de vendas da minha empresa. Eu vou te mostrar todos os bastidores, tudo que eu sempre gostaria de ter aprendido antes, de ter executado antes, coisas que eu fiz que deu certo, o que não deu certo, eu vou te mostrar e te contar tudo. Eu tô muito animada, muito empolgada, porque eu acho que faz uma grande diferença quando a gente sabe para onde a gente está caminhando, qual é a direção. E quando tu vai fazendo as coisas na intuição, aqui no empreender, aqui no digital principalmente, a gente vai se guiando com prazos. Às vezes a gente se dá mais tempo que o necessário, a gente não tem aquela cultura de pensar como uma empresa. Então a gente vai fazendo meio que levando do jeito que dá. E eu confesso que se eu tivesse assistido uma aula como essa há mais tempo, eu teria conseguido entender melhor o que eu acertei, ter acertado mais, eu teria desenvolvido melhor, teria crescido um pouco mais também. Mas bora lá. Primeira coisa que eu quero esclarecer: planejamento é autocuidado. Sim, planejamento é autocuidado. Tem muita gente que pensa assim: nossa, o planejamento ele vai me aprisionar. Eu vou ter uma tabela, eu vou ter horários. Não, meu amor. Planejamento é autocuidado. Planejamento é tu tirar a pressão de cima de ti. Planejamento é tu saber quais são as tuas prioridades, para não ficar enlouquecida querendo dar conta de tudo, porque nós somos humanas e a gente não vai dar conta de tudo, de todas as áreas. A perfeição a gente tem que evitar buscar. A gente precisa aprender a buscar a excelência, mas não essa cobrança excessiva que a gente tem de sermos perfeitas, de darmos conta de tudo, essa coisa que é tóxica, tá? Então, planejamento tira essa ideia preconceituosa de que não é bacana, que é tortura, que é um saco. Não, planejamento é autocuidado. Tu vai ter as prioridades, tu vai saber que se tu não fez naquele dia, tu tem ainda um prazo, um respiro. Eu vou te mostrar todos os detalhes de como eu faço, tá? Então aqui, primeiro, evitar o julgamento e a chibata, tá? Todas nós viemos pro digital para ter mais liberdade, para ter mais qualidade de vida. Então, cara, tira o peso da chibata de tem que ser feito, e prazos, e excelência, e o fulano está fazendo, o beltrano está fazendo, porque a ação de vendas da ciclana. Só que muitas vezes a gente olha para os nossos mentores, para as pessoas que a gente admira e pensa assim: eu queria fazer isso, eu queria conseguir dar conta daquilo. Às vezes eles têm equipe, às vezes eles têm auxílio, às vezes eles têm mais anos de experiência, coisas que já fizeram. E eu vou te contar um segredo, tá? Eu fiz em 2021 o primeiro lançamento. E ele é o mais difícil, porque nele tu tem algumas coisas que, por exemplo, assim, faltam 5 dias, faltam 3 dias, e começa hoje. Vagas abertas, último dia de vagas abertas. Tem alguns posts que são meio padrão. Tem uma documentação de story e de feed que é meio padrão. O que tem de bônus, o que tem de desconto. Óbvio que muda, mas uma vez que tu tenha a base pronta, fica muito mais fácil tu adaptar. Então, o primeiro movimento ele vai ser mais desafiador. Ele vai ser mais difícil, mas vai ficar mais fácil, tá? Confia em mim. Eu já fiz, é só rolar meu feed, tu vai ver. Eu fiz o primeiro lá em agosto de 2021 sobre lançamentos de relacionamento ainda. O meu nicho ainda era relacionamento. Depois eu já fiz autocuidado em janeiro de 22. Nossa, minha filha, acho que foi em 2020 que eu fiz o primeiro, tá? Mas enfim. Foi 2020 que eu fiz o primeiro, porque 2022 eu já fiz no nicho de desenvolvimento pessoal, sim. Mas bora lá. Depois tu acompanha lá no meu feed e dá uma olhada na evolução, não só da arte, não só das cores, não só da estratégia de comunicação, a copy que a gente chama, né? Mas dá uma olhada no todo que tu vai clarear os exemplos que eu vou te trazer aqui. Vai ficar muito mais fácil de tu entender, tá? Então, assim, saber que
esse primeiro lançamento é o mais difícil em termos de tu saber o que precisa fazer, a ordem, a sequência, cadastrar o produto na Hotmart, na Eduz, na Kibify ou em qualquer outro lugar que tu vai entregar, contratar uma plataforma, um Zoom da vida, onde é que tu vai hospedar, onde é que a pessoa vai poder reassistir. Todo esse primeiro movimento é o mais difícil. Depois a coisa fica menos complexa, tá? Gurias, deixa eu pedir pra vocês, deixa eu lembrar, porque eu tô com outro script aqui do meu ladinho, porque essa live ficou longa, tá? Mas ela é importante. Bora curtir o coraçãozinho aqui, marcar os arrobas, porque tem presente, tá? Tem presente pra vocês. Eu arrumei bem lindo. Eu vou mostrar aqui já agora o pedacinho do que vocês vão ganhar. Eu arrumei bem lindo assim, ó, em cores pra vocês entenderem como que eu faço, a minha estratégia. Então, marca o arroba das pessoas, que é pra mais mulheres, mais empreendedoras já irem chegando, já irem compreendendo, já irem aprendendo, tá? A gente faz planejamento pra focar primeiro na prioridade, tá? Então, por exemplo, assim, bom, eu vou atender primeiro como consultoria, não vai ter aulas gravadas, vamos fazer de conta que tu vai dar o primeiro passo, tá? Consultoria, ou uma mentoria, mas que não vai ter uma aula gravada, não vai ter um encontro gravado para a pessoa assistir. Tu vai entregar para ela numa plataforma. Então, tu vai ter que falar sobre esse produto, tu vai ter que... Primeira coisa que tu precisa fazer, definir uma etapa de vendas. O que tu vai vender? Bom, eu vou vender uma consultoria em janeiro. Em fevereiro eu vou falar, fevereiro é carnaval, eu vou fazer um prazo, eu vou te contar o meu exemplo e tu adapta pro teu, tá? Mais fácil do que dar exemplo na área e no nicho de cada um e depois as alunas lá que vão ver na plataforma da Hotmart. Então, como é que eu, Thaís, gosto e faço? Já fiz assim esse ano e vou replicar porque eu achei muito prático pro ano que vem. Eu tenho 2 mentorias grandes, 2 mentorias completas e eu lanço elas a cada 6 meses aproximadamente. Por que eu faço isso? Porque quem não entrou em janeiro na tua mentoria, dá tempo de fazer caixa, dá tempo de se organizar, de te conhecer melhor, de entender que precisa. E se ele não entrar em janeiro, ele entra lá por julho, agosto, entendeu? Além do teu produto mais caro, é bacana ter opções mais acessíveis. Então, tu vai ter um pacote mais premium e tu vai ter um atendimento, uma consultoria, uma coisa de menor valor, tá? Essa é a minha recomendação. Por quê? Porque quem não conseguir entrar devido ao valor cheio, vamos supor, tá? O meu ticket é 997 pro Destrave. Quem não conseguir entrar aqui no Destrave, porque não tinha grana completa, consegue fazer uma consultoria. Uma consultoria ali perto de 397, 297, aí tu vê o que tu vai entregar, quantos encontros, você vai ter plataforma gravada, se ela vai poder assistir as aulas quantas vezes ela quiser, o período que ela vai ter de ti no WhatsApp para tirar respostas, tudo isso tu vai entendendo, adaptando até para precificar, tá? Mas essa é a primeira coisa, entender assim, ó, quais são os meses que tu vai trabalhar. O que eu, Thaís, gosto muito de fazer, tá? Eu organizo o meu lançamento para caber dentro da minha vida. Por quê? Porque eu vim pro digital para ter mais qualidade de vida, para ter mais tempo, ter mais leveza, ter mais tempo de qualidade com os filhos, com a família. Então, para nós, viajar é uma coisa muito prazerosa e muito importante. Esse ano nós fizemos 3 ou 4 viagens para, né, estados diferentes. A gente foi para Bahia em fevereiro, Porto Alegre em abril, depois a gente foi pro Rio de Janeiro em setembro e Rio de Janeiro agora em dezembro de novo. Então a gente, né, deu uma boa rodeada aí e a gente curte isso, de ter esses momentos. Então eu faço lançamentos de acordo com a minha agenda pessoal para não coincidir com as datas que eu vou estar viajando. Por exemplo, fevereiro eu sei que a gente vai para Porto Alegre, então fevereiro eu não vou lançar. Eu vou lançar em janeiro, pré-venda em dezembro. A gente precisa ter qualidade de vida, meu amor. Então organiza
para que o teu lançamento caiba dentro da tua vida. Cuida datas de aniversário, pessoas importantes, festas, eventos que tu possa ter. Organiza, tá? Organiza e vai por mim, porque facilita demais a vida. Cuidar para onde tu vai entregar, como é que tu vai cobrar. Analisar. Tudo que tu faz precisa ser analisado. Então, assim, qual foi o story que mais engajou? Qual foi o story que mais teve compartilhamento? Qual foi o story que mais teve respostas, conversa no direct? Mesma coisa nas postagens. Qual é o assunto, né, que o teu público reage bem, que gosta, que pergunta, que engaja? Mesma coisa tu precisa fazer nas tuas ações de vendas. Como é que estão, como é que não estão, se tá convertendo, se tu tá conseguindo vender no direct no 1 a 1. Porque nós, amores, que somos pequenos, perfis pequenos, que a gente não investe em tráfego pago, a gente vai ter a venda no 1 a 1. Eu nunca tive venda numa live de, meu Deus, eu quero, né? Então, é importante tu também ter as expectativas alinhadas com o teu tamanho. Isso tudo é muito importante, tá? Tu alinhar a realidade ao que tu investe de tempo, de grana, de recursos e o que tu tem de retorno. Isso é muito importante para não criar aquelas coisas assim de, nossa, vou fazer o lançamento e vou vender 3, 4, 5, 7 vagas. Talvez não. Mas lá no direct, no 1 a 1, é que a mágica acontece, tá? Sempre analisar. Tenha sempre em mente o motivo e a razão que tu faz o que tu faz. A maioria de vocês se identificam comigo porque são terapeutas, coaches, são mentoras, são psicólogas, né? Aí as minhas alunas lá da Hotmart que assistem, né? Então, assim, o que eu quero dizer pra vocês? Lembra desse teu propósito. Lembra, gurias, o que faz vocês se motivarem. Por que vocês acordam todos os dias para vir pro digital, para trabalhar, para transformar vidas, para salvar relacionamentos, para deixar as famílias mais felizes, mais unidas, para sarar a dependência emocional? Cada uma de nós tem o seu motivo. Então, que tu lembre dele, porque vai ter momentos de solidão, de desafio, de dificuldade, vai ter momentos de burocracia, que eu digo assim, que é a parte chata. E aí eu vou te mostrar também como é que eu costumo fazer, tá? Deixa eu já aproveitar que a gente falou de burocracia e vou te falar qual é o meu critério, tá? O que eu faço? Estabelecido a ordem do que eu vou vender em cada mês, até para falar nos stories sobre aqueles produtos, até para fazer toda a minha narrativa em cima, gerar desejo, gerar necessidade em cima daquele serviço ou daquele produto, né? Dependendo de cada caso, tu vai ter uma ação específica. Dependendo do que eu vou vender a cada mês, a cada período, cada um deles tem a sua burocracia, a sua quantia de trabalho e retrabalho. Por exemplo, eu fiz na Black Friday a ação de sabotadores para clientes novos e para as alunas, para quem já tinha comprado alguma consultoria, alguma coisa minha, ou a mesma análise de perfil, análise de sabotadores, podia comprar, o de stories também, que eu esqueci de falar, podia comprar nicho também, né, com 50% de desconto. Então, naquele período, eu foquei em gerar desejo e necessidade apenas desses produtos e desses serviços. Não faria sentido eu falar de temperamentos se eu estava querendo vender sabotadores. Concorda comigo? Tá fazendo sentido? Conversa comigo, não me deixa falando sozinha. Bota aí, tá fazendo sentido pra eu saber, tá? Então, assim, saber o que tu vai vender vai te trazer muito mais clareza do que postar. Quem tá aqui comigo tem mais de um produto ou de um serviço? As meninas da minha mentoria, eu sei exatamente o que elas vendem, o que tem dentro do serviço de cada uma delas, tá? Mas é muito importante tu fazer por tranches e por etapas do que tu vai vender. Então, estabelecido o meu planejamento, por exemplo. Janeiro eu vou vender a jornada.
é a minha mentoria mais completa, em que pega desbloqueios emocionais, análise de temperamentos, pega a linha do tempo, pega sabotadores, ela pega toda essa parte, né, grossa que a gente fala, e pega também a parte do saber se comunicar para vender. Então ela é a minha mentoria mais completa, são 6 meses de entrega total e irrestrita de todo o meu conhecimento, eu entrego para essa mulher. Até então eu fazia esse atendimento apenas individual, eu nunca tinha aberto uma mentoria completa da jornada. Para mim, eu ficava insegura, vou ser muito sincera com vocês, não tem por que não ser, tá? Eu ficava insegura de pensar assim, cara, será que uma mulher vai falar das suas dores, dos seus bloqueios emocionais? A maioria que tá aqui, as minhas alunas da Hotmart, elas sabem que eu já passei por abuso, né, sexual. E é uma história muito triste, é muito pesada, e nem todo mundo fala disso abertamente. E aí eu ficava pensando assim, será que essa mulher vai falar? Eu até os meus 38, 39 anos, só o meu marido sabia disso. Nem minha mãe sabia, nem minha família sabia. E aí eu ficava pensando assim, cara, essa mulher não vai falar. Então eu atendia de forma individual. Resolvi trazer num grupo muito pequeno, né? Como é a primeira vez, eu quero o mesmo acompanhamento e conversas individuais também. Essa mulher vai me ter de forma individual para conseguir diminuir o valor para ela e ao mesmo tempo não ficar pesado para ela contar suas dores na frente dos outros. Ela vai ter encontros coletivos para o grupo se auxiliar, crescer junto, e encontros individuais comigo. Mas só para tu entender, janeiro é isso que eu vou vender, é a jornada, tá? Minha mentoria mais completa, são mais de 3 encontros, um monte de bônus, um monte de ofertas bacanas lá dentro, um monte de aprendizados lá dentro, diversos, tá? E dentro da mentoria, é importante frisar que as fases de passar o conteúdo, ela vai passar por atrair pessoas que se conscientizem que tem um problema, uma dificuldade, uma dor. Depois tu vai converter, aquecer essas pessoas. Primeiro tu atrai, depois tu aquece. Tu vai começar a falar, tem solução, tem uma forma de desbloquear, tem como ficar melhor, tu vai começar a gerar desejo e depois tu vai converter. Que aí é com depoimentos, aí é com prova social, aí é tu realmente dizendo, tá aqui, vagas abertas. Entende que isso dentro da postagem, dentro do feed também precisa acontecer. Tu precisa falar em cada fase da venda de coisas diferentes. E na hora de estar lá no feed, tu também precisa falar daquele assunto. Tu não vai me ver falando até março, abril, maio de nicho. Tu não vai me ver falando de sabotadores, porque não é hora. Porque eu estou vendendo outra coisa. Aí fevereiro, tá? Por exemplo, fevereiro vamos para Porto Alegre. Março eu organizei para vender alguma coisa de ticket baixo. Então, vou vender análise de temperamentos. Na análise de temperamentos, eu já vou estar fazendo análise das meninas que entrarem na mentoria. Elas vão estar recebendo isso, entendendo isso, conversando com a família sobre isso. E eu vou estar vendendo análise de temperamentos. Olha a estratégia, e eu te falei que eu ia ser absolutamente franca e o mais coerente possível, que é pra tu te inspirar de verdade, tá? Eu quero que tu pense assim, cara, eu tô com papel e caneta na mão e vou anotar cada ideia. Então, se janeiro eu vou vender a mentoria completa, fevereiro, né? Fevereiro tem carnaval, tem toda a viagem para Porto Alegre e eu vou continuar vendendo para quem entrar até dia 12 de fevereiro, que a gente vai para Porto Alegre na segunda quinzena. E aí já emenda carnaval, e carnaval ninguém vai querer comprar nada, meu amor, ainda mais um ticket alto, né?
A pessoa não vai, dificilmente vai investir, mas enfim, vai estar lá à venda, né? Se ela me procurar e quiser, beleza, eu vou fechar até entrarem as 3 mulheres. Entrou as 3 mulheres, cara, minha palavra é única. Um dos meus valores, uma das minhas bandeiras aqui é ser verdadeira com as minhas alunas. Então, lá em agosto, quando eu vendi o Destrave, que é a minha segunda mentoria com ticket de 997, que daí é sem a parte de desbloqueios emocionais e temperamento. É só Instagram, é só posicionamento, marca, nicho, né? Para essa mentoria, eu abri ela lá em setembro e avisei pra galera. Ó, só vai ter de novo entre março e abril, por quê? Porque eu vou viajar. Seria incoerente da minha parte chegar dezembro e... Ai, porque tem muita gente me pedindo, eu vou lançar. Cara, isso é falsidade, isso é errado. O teu público vai entender como mentira. Então, evita. Se tu te comprometeu, olha, só vai ter de novo lá no período X, ou tu entra agora, ou depois tu vai ficar sem... Seja coerente com a tua fala, com o teu público, seja verdadeiro. Isso faz muita diferença, muita. Porque quando tu promete para uma aluna que ela vai ter os encontros, que ela vai ter o cuidado, que ela vai ter o teu suporte, ela sabe, cara, a Tá não mente. A Tá entrega além do que ela promete, tá? Então, só para ficar aí a dica e da coerência das 3 vagas. Não adianta eu dizer assim, vão ser só 3 vagas. 5 mulheres depois quiseram. Cara, são 3 vagas. Eu me comprometi a 3 vagas. Para dar o melhor suporte, o melhor cuidado sem equipe. Porque foi uma escolha minha ter equipe apenas para o próximo ano. Ou para o segundo semestre desse ano, né? Mas a princípio a equipe ser treinada são demandas altas, elevadas, e que é uma coisa que não é a minha prioridade no momento. Às vezes tu treina uma equipe, que nem eu já tive a Sara editando vídeos, e aí ela vai fazer outra coisa e tu acaba usando um tempo precioso de como é pra fazer, de como que tu gosta, de detalhes, que pra mim não é estratégico nesse momento. Então foi uma decisão de empresa. E esse tipo de decisão precisa estar muito claro para ti também, tá? Voltando aqui, entender o que tu vai vender. Então, se janeiro tu vende alguma coisa de alto ticket e é o ideal para quem é do desenvolvimento pessoal, fevereiro tem carnaval, tem viagem, março vende alguma coisa mediana, porque tem início das aulas e quem queria investir, investiu em janeiro. Se não, vai ter outras oportunidades. Março, análise de temperamento, tu já vai estar fazendo o temperamento das meninas, elas vão falar pra família, já vai estar todo mundo ali remexido, aquecido, vende análise de temperamentos. Abril, eu vou vender o Destrave. Destrave é a minha mentoria apenas de redes sociais, de Instagram, de comunicação, de marketing, de estratégia, e não tem a ver com desbloqueio emocional. Aí a turma alcança as meninas que já tiveram 2 meses de desbloqueio emocional. Entende? São coisas que, pra mim, se agregam. Uma turma dentro da outra, cíclica. Abrimos em abril o Destrave. Maio, tá ali, tá vendendo o Destrave ainda, primeira quinzena, deixa virar o 5º dia útil. Junho, vende alguma coisa ticket baixo. Provavelmente nicho. Provavelmente eu vou focar em vender nicho. Aí fica ali junho, julho, né? Vendendo nicho, vendendo consultorias individuais, vendendo análise de temperamento, vendendo, né, o que a pessoa for pedindo e o que eu tiver trabalhando com foco. Pra lá em agosto, provavelmente, vender o Jornada de novo, ou seja, eu posso olhar para o meu público, olhar para a câmera e dizer, ou tu entra agora, no máximo, né, janeiro desse ano, ou tu entra na pré-venda em dezembro, ou janeiro desse ano, ou tu vai ter que esperar até agosto, segundo semestre, tu vai ficar quanto tempo assim, e tu vai ficar judiando da tua família, tu vai ficar sendo emburrada, não tendo os resultados que tu quer, te sabotando, porque não adianta ter o conhecimento se tu não faz pra ti. E aí vem o que eu falei nos stories essa semana da massagista
que não fazia massagem nos próprios pés? Quanto tempo eu não cuidei de mim, cuidando dos outros? E eu sei que a maioria das minhas alunas também passa por isso. Elas podem ser excelentes terapeutas, ela pode ser uma psicóloga incrível, excelente, mas olhar para suas dores, para os seus bloqueios, a gente põe um filtro, um óculos, e a gente se julga, se pune, bate o chicote com muito mais força. Com uma amiga, a gente não seria tão cruel quanto a gente é conosco mesma. Então, acompanhando aqui o raciocínio, tá? Agora eu vou te falar um pouquinho do calendário editorial. Anota de verdade, porque assim, ó, vai fazer muita diferença na tua vida. Mas antes, olhando aqui pra minha tela, eu me lembrei. Muito importante, tu vai separar as tuas tarefas no Instagram, na rede social, na vida, como categorias, tá? Principalmente falando aqui da tua empresa. A categoria de burocracia. Então é subir aula para Hotmart, é editar, é legendar, é fazer o tá aberto as vagas, termina dia tal, faltam 5 dias. Essa coisa de avisar o teu público de forma burocrática, porque são datas, começo, meio e fim, tem que fazer. E tem datas. Por quê? Porque para conseguir vender dia 19 de janeiro, eu tenho que ter aulas postadas, eu tenho que ter um link pronto na Hotmart para pagar, ou na plataforma que tu quiser. E eu vou ter que, necessariamente, antes do dia 19 de janeiro, estar com, ou no dia 19, na pior das hipóteses, né? Mas a pessoa é melancólica, então assim, eu tenho uma rigidez de estar tudo pronto antes. Mas eu vou ter que estar com um story de vagas abertas, matrículas abertas, no máximo até o dia 19. Então tem coisas que tem data cronológica para acontecer e que essas, meu amor, o que eu te sugiro, tá? Tu vai colocar na tua agenda assim, ó, tá? Eu vou afastar aqui pra tu ver. Não é nessa aqui, é nessa aqui, desculpa. Ó, tu vai colocar aqui na agenda, por exemplo, janeiro, tá? Então, janeiro, tudo que está escrito já tá pronto. Tudo que tem cores não é à toa. Isso aqui tudo, ó, por exemplo, tá? Post pessoal, contraintuitivo, anota. Falar da dor, do problema, da dificuldade, do desejo, da inspiração, da motivação. Posicionamento. Fazer posts popular, topo de funil, aí tu usa os conteúdos da vez, tipo a Wandinha, Luva de Pedreiro, a Jojo Todinha que se separou, aí tu vai usar essas pautas quentes que a gente chama, tá? Papelada, vagas abertas, coisas assim. E técnico, profissional, ensinando a tua galera como é que faz efetivamente. Então, tudo isso tu vai precisar colocar dentro do teu calendário, como eu costumo fazer. Eu coloco dentro do calendário o que é o post e coloquei por cor aqui para tentar mostrar para ti, tá? Mas na verdade mesmo, eu não faço eles coloridos já tem um tempo, tá? Eu faço eles mais escritos. Eu separei para te mostrar. Cara, quando eu falo que eu vou mostrar, é porque eu vou mostrar real. Ó, eu geralmente faço só assim, ó, escritinho mesmo, por quê? Porque eu sei que papelada de chamar pra live, de aqui, de ali, que ela tá dentro de papelada. Eu sei que ela tá dentro da parte burocrática, eu sei que ela tá dentro de uma ordem cronológica. Então tu vai conversar. O que tu vai fazer pra lançar? Vai ter uma live. A live como que vai se chamar? Como é que vai ser o título dela? Sobre o que ela vai falar? Tudo isso tem que estar pronto com alguma antecedência, tá? Tu vai precisar ter a parte de tarefa de criatividade. Então aí tem a ver com design, tem a ver com a música que tu vai colocar, tem a ver com a edição dos reels, tem a ver com a criatividade mesmo. E a performance tem a ver com tu gravar stories, gravar as lives, gravar as aulas. Tem a ver com a parte bem técnica, tá? Que tu também precisa passar para os teus alunos. Cara, é bastante coisa, né? Eu sei que nesse momento a cabecinha deve estar assim, ó, cara, pelo amor de Deus, é muita coisa. Eu sei.
Mas eu tô sendo muito sincera contigo, como eu queria ter tido essa aula no início e ninguém entregou essa aula assim tão completa. Depois que eu entrei na mentoria da Júlia Castro, muito do que tem aqui eu aprendi com ela, é que eu tive muita clareza, tá? De coisas que, cara, eu já podia ter feito. A Liz ensina a lançar. Eu mostro a correntinha. A Liz ensina a lançar. Mas a Ju ensina muito dessa parte de mentalidade, de preparar antes, de organizar, o planejamento mais esmiuçado que eu tô te entregando aqui. Então, continua acompanhando, tá? Entender por que acontece cada fase, quando acontece e mudar só depois pro próximo lançamento. Não muda de ideia na hora. Ah, mas eu vou trocando. Cara, faz o que tu sentou e planejou. Pra próxima tu acrescenta, pra próxima tu muda. Por quê? Porque senão tu começa a ter um monte de ideias, trava e não faz o básico bem feito. Não faz o teu proposto, o teu feijão com arroz, entende? E não é isso que eu quero que aconteça contigo. Eu quero que tu planeje minimamente e consiga a executar. Depois, pro segundo, tu melhora, mas não tenta colocar coisas sem ter feito o básico bem feito primeiro, tá? Imprevistos vão acontecer e eles precisam estar mapeados. Janeiro, quando eu lancei, eu não sei se vocês estavam aqui, se lembram, tá? Mas a minha avó tinha passado baixada no hospital muito tempo e eu achei que ela fosse desencarnar. A gente passou quase um mês com ela internada, ela ficou na CTI, ela fez 2 cirurgias cardíacas com 94 anos feito. E a gente achou assim que, cara, ela não virava o ano. Não só eu achei, como boa parte da família também verbalizou isso. E eu não podia simplesmente não lançar, porque estamos aí, chegando a outro Natal e ela tá aí conosco. Então, assim, seria uma coisa que poderia acontecer ou não. É impossível controlar. Mas o que eu tentei fazer? Organizar as aulas com antecedência, porque eu já tinha feito 2 ou 3 lançamentos anteriores, então eu já tinha muita coisa esquematizada. E me preparar para o pior cenário. Cara, se acontecer, eu cancelo todas as aulas ou eu sigo? Eu já tinha uma ideia para não surtar completamente. Ah, tá, mas é frieza. Cara, tu precisa pensar como uma empresa. Até quando tu vai agir na tua empresa do jeito que dá, empurrando com a barriga? Não, meu amor, eu quero que tu pense de forma estratégica como uma empresa. Se eu trabalhasse na CLT, eu iria trabalhar até um determinado momento, até conseguir. E não é se matar, não, mas é ser racional. De que uma vez que ela estava, né, muito mal, mas sobreviveu, minha irmã que trabalha na CLT estava trabalhando, como que eu ia simplesmente parar a vida? E esperar pelo pior, sendo que não aconteceu. Entende? Muitas coisas, a nossa ansiedade, a gente se preocupa com coisas que não acontecem de fato. Mas e se me julgarem? Mas e se não gostarem? Mas e se faltar luz? Mas e se cair na internet? Mas e se? E aí tu fica nesse mais e se que dói. Eu cheguei ao ponto de contratar 2 internets na época do lançamento, porque uma tava caindo, instável, e eu fazia 3, 4 lives na semana. Esse ano, no início do ano, todo o primeiro semestre, eu fiz live no mínimo 3 vezes na semana. Então, era necessário. Depois de um tempo, não ficou mais, tá? E hoje eu tenho só uma internet e se cair, caiu. Acontece com todo mundo, tá? Deixa eu ver. Lidando com imprevistos. Então, umas têm filhos, outras estão na CLT, outras não têm filhos. Umas têm mais condição financeira, outras têm menos. Umas têm mais conhecimentos e habilidades em mexer no Canva, em editar. Outras vão ter menos. Não
te compara. Não te compara. Se tu demora para fazer 2, 3, 4 horas para fazer um post carrossel, não te compara com quem faz em 3 tempos. Não vou dizer 3 minutos, porque, né, eu não acredito que tenha alguém que faça, mas enfim, alguém que faça muito rápido. Eu demoro pra caramba, porque eu não sou boa em coordenar as cores, em arrumar, eu sou muito chata, tá? Eu sou exigente, mas... E sai aquilo que sai, tá? Eu já contratei alguém que faça, que fez pra mim personalizado, que faça não, ele já fez personalizado e tá saindo aí o post novo, tá? Contando todos esses detalhes pra vocês. Mas o que eu quero dizer é sobre isso, não te compara. Se tu demora pra editar um vídeo e outra pessoa edita rápido, cada uma de nós tem um tempo, então não te exige a perfeição e a velocidade do outro, sendo que tu talvez tenha menos experiência. Sendo que talvez tu tenha menos tempo para te dedicar naquela ferramenta, para pesquisar, para testar. E tá tudo bem, cada uma de nós tem uma realidade, tá? Uma outra coisa, gurias, eu vejo muito esse erro, tá? Muito. E eu quero muito que todas vocês cuidem isso. Tu precisa ter uma personalidade de marca constante. Eu vou repetir a fala porque ela é demasiado importante, tá? Eu quero muito que tu entenda que tu é uma empresa. Ah, mas eu não tenho CNPJ, tu é uma empresa. Ah, mas eu só tenho uma conta no Instagram. Tu é uma empresa, tá? Uma empresa, ela precisa ser constante. Então, se tu tá num dia ruim, com a TPM alta, tu precisa ser constante nos stories. Tu não pode sair brigando, sair sendo grossa, xingando os seguidores porque te pediram desconto ou porque, né? Não importa. A não ser que tu sempre tenha uma comunicação mais firme, mais grosseira. E aí tá tudo bem. Tem um monte de gente que tem essa postura mais enérgica, desde que seja uma coisa constante. Tu não pode num dia estar super receptiva para receber respostas, perguntas no direct. Pode perguntar, pode mandar áudio, porque não tem problema, porque pode tirar dúvidas. E no outro, a pessoa te manda uma pergunta e tu... é grossa, entende? É porque tu não tá contratando. Não, tu como empresa precisa ter uma característica. Então eu quero que tu pense, dentro das empresas que tu já trabalhou na CLT, se tu já trabalhou, provavelmente elas tinham ali um manual, uma conduta. O que vestir, o que falar, um tom de voz, a entonação, o cabelo, enfim. Tenha uma coerência. Não dá pra tu, por exemplo, pregar sempre contra a bebida, sempre contra as drogas e sempre contra a homofobia e daqui a pouco tu tá num bar caindo e fazendo story. Porque eu tô aqui, porque é Natal, Feliz Natal. Não dá. É sobre isso, é sobre ser coerente. É sobre ser constante. Tive um problema, um familiar adoeceu, brigamos em casa, filho adolescente, mãe briga, aquela coisa. Precisa aparecer nos stories. Aqui é teu trabalho. E se fosse na CLT, tu ia. E aí, por que que aqui simplesmente some? Ah, porque não sei o que aconteceu. Aparece. Conversa com a tua galera. Gente, eu tô me sentindo assim, assim, assado. Eu preciso de um tempo. Beleza? Tu faria isso na CLT. Aconteceu uma tragédia, alguém desencarnou, eu tô muito triste, eu tô me separando, quer contar que não quer. Mas tu precisa ter essa coerência mínima, tá? Isso é muito importante. Entender quem tu não quer ser, quem tu não quer parecer. Às vezes é mais fácil até construir isso. Então, assim, eu não quero ser grossa, beleza. Eu, Thaís, não quero parecer uma bancária toda arrumada, com o cabelo
com chapinha, com, né, maquiagem mais não sei o que, não quero parecer uma bancária, beleza. Eu não quero parecer água na taça, sofisticada, luxuosa, bolsas de 15 mil. Não quero. Prefiro muito mais que tu me veja caminhar na beira da praia descalça do que me aparecer com uma bolsa de 15 mil reais. Não vai com os meus valores, nem com os valores da minha empresa, da minha marca. Bebam água, lindas, aproveitem para beber água, muito importante. No que tu acredita? É importante passar também. Então assim, tá, eu acredito na verdade, eu acredito que o mundo pode ser um lugar melhor, eu acredito na justiça, eu acredito em Deus, eu acredito, trazer as crenças que tu tem. Eu não gosto, Thaís, de ostentar para vender. Então aquele negócio de ficar mostrando um monte de print, de venda, de Hotmart, não sei o que, grana entrando, não gosto. Não gosto. Pode ser que eu mude, que eu precise mudar para atingir outro público? Talvez, mas nesses primeiros momentos aí de anos, não vejo isso acontecendo. O mesmo quanto ao blazer, quanto à água na taça, tudo são estratégias de empresa, da forma com que a gente quer ser vista e reconhecida. Então tu pode ser reconhecido pelo um bom humor excelente, por um sorriso acolhedor, tu pode ser reconhecida por ser bem-humorada, tu pode ser reconhecida por ser extremamente correta, séria, dedicada, tu pode ser reconhecida por uma série de coisas, tá? Saber o que tu quer também em relação à tua empresa. Porque às vezes, para se encaixar na vida de viagens que tu quer, cara, ganhar 5 mil reais por mês tá ok. Para tu poder viajar, conhecer o mundo, parar de trabalhar alguns meses, né? E tá ótimo. Para ostentar uma vida de luxo, carros alugados em Dubai, bolsa de 15, 20 mil reais, e sapatos de não sei o que, e salão de beleza, e jantares, talvez tu vá precisar fazer mais caixa. Qual é o tipo de vida que tu quer levar? Uma vida que se encaixa pro teu trabalho e a tua vida não conflitarem. O teu trabalho e a tua vida precisam ser prazerosos, gostosos e coexistir no longo prazo. Eu não acredito que a gente esteja aqui para ficar de passagem em 2, 3 anos. Nós somos empresárias e a gente vai persistir aqui por muito tempo. Então cuida desse muito tempo para tu ter qualidade de vida do lado de cá. Porque se tu parar para pensar, o que a gente mostra nos stories é uma fraçãozinha de minutos de 24 horas do teu dia. É um recorte dizendo assim, eu tô pronta pra live, tô aqui arrumada. É um recorte que nem ontem de noite, dando boa noite, não sei o que, passei até batom, né? É um pedacinho de bom dia com... Cara, é pouco demais o que tu entrega. E tu espera que o teu cliente te dê em retribuição a vida, as dores, os traumas, os desejos, e que tu resolva tudo isso. Pensa se está fazendo sentido e se está sendo proporcional à entrega. Isso precisa também ser entendido, tá? Explicar no teu conteúdo pessoal, contar que existe ponto fraco, que tu não é perfeita, que tu não é humana, mostrar o teu lado vulnerável, os teus medos e contar também as vitórias das tuas alunas. Eu tenho a honra de poder ter lives com as minhas alunas, salva no perfil, delas elogiando o trabalho, a entrega, a dedicação, o cuidado e sabe, ser coerente. É sobre isso também. Agora a gente vai repassar aquele checklist que eu falei dos 10 itens, tá? Deixa eu só te mostrar que eu esqueci de falar, isso é importante.
Aqui é o planejamento de dezembro, tá? Eu vou botar mais pertinho aqui, ó, pra tu ver pelo menos as cores, tá? Eu tirei um print do Excel que vai ficar de frente pra ti, vai ficar mais fácil de tu entender. Aqui é o que está agendado. Tudo que está escrito está agendado. Tu precisa organizar a tua vida e organizar como que tu vai colocar conteúdos. Então, como é que funciona essa organização da vida? Tu vai colocar, por exemplo, ali, sexta-feira eu vou botar uma coisa mais pessoal, na outra sexta alguma coisa mais leve, mais bem-humorada, um meme, um assunto quente. E aí tu vai organizando de acordo com o dia, tá? O que eu vejo muitas alunas errando? Elas fazem 10 posts e aí botam na segunda, na terça, na quarta, e aí passa mais 5, 6 dias sem aparecer, sem colocar nada. É melhor tu postar um dia sim, um dia não, e tu ter uma constância do que tu postar 5 dias seguidos, aí passa mais 5 sem aparecer, aí depois passa mais 3, 4, aí depois... Tem alguma previsibilidade. Ajuda muito, tá? Ajuda muito. Antes de fazer o PDF com 110 estratégias de story, eu fazia dessa forma aqui, ó. Olha a trabalheira, meu amor. Ó, assim era feito, tá? Ó. Desse jeitinho aqui. Por quê? Porque eu tinha várias ideias ao alcance da mão. Tu precisa facilitar a tua vida. Precisa achar o que tu precisa de forma fácil. Até o meu planejamento eu tirei pra te mostrar. O meu planejamento anual também. Então, assim, tem para 5 anos. Tem a revisão do período anterior. Como é que foi? Se chegou onde queria, se não chegou. E precisa poder medir. Como assim, Tatá? Precisa poder medir. Tem coisas que a gente não controla. Número de seguidor tu não controla. Número de vendas tu não controla. Tu pode ter uma expectativa, mas não controle. Mas tem coisas que estão no teu controle. Número de lives a serem feitas minimamente no ano. Número de postagens a serem feitas minimamente no ano. Faz pelo mês, talvez. Mesmo postando conteúdo, tem que dar bom dia, boa noite todos os dias. Eu raramente dou boa noite, gente. Ontem passei batom e ainda dei risada, porque rarissimamente eu dou boa noite. Que de noite a filha chega do colégio e conversa, a gente vai pra academia, a gente faz a janta, eu faço marmita, o marido tá em casa, tipo, rarissimamente eu apareço de noite. Eu procuro, né, colocar alguma coisa, mas não tem essa coisa não da obrigação, tá? Mas é importante tu ter uma constância, e é sobre isso que eu tô querendo dizer. Por exemplo, organiza, cara, eu vou fazer um dia de live. Então aqui tu já sabe que tá preenchido. Vai ficar salvo, não vai ficar salvo, vai ser conteúdo. Eu vou colocar aqui, ó, aviso chamando pra live, né? Uns 2 dias antes, 2 dias antes. Então, sobre o tema da live, convidando a pessoa. Olha, essa semana eu vou falar de tal coisa, não sei o que, vem. Tu precisa entender dentro do teu mês o que tu vai postar. Como que eu gosto de fazer, tá? Pode ver que tá amarelinho aqui, ó. Amarelinho é pessoal. Entre sexta, sábado e domingo. Entre sábado e domingo. Não, sexta e sábado. Louca. Por quê? Porque são dias em que tem mais gente olhando. Então aqui eu vou pôr coisas mais robustas, mais sobre mim, sobre os meus valores, sobre o que eu acredito, sobre o meu produto, carrosséis. Observar o que deu bom no sábado. Tu precisa aprender a comparar, a analisar. Isso eu ensino muito dentro da mentoria também e faço junto. Por quê? Não adianta tu comparar um post estático de segunda-feira, meio-dia, com um post carrossel de sexta-feira, 6 horas da tarde. Tu tem que comparar alho com alho no dia da semana.
É post pessoal de sexta-feira, meio-dia, com post pessoal, sexta-feira, meio-dia. E ainda assim tem diferença, porque perto do 5º dia útil as pessoas receberam e passeiam mais. Elas vão buscar coisas na rua, vão fazer compras, vão pro supermercado, sei lá eu pra onde que elas vão, mas elas estão mais, né, menos online. Estão mais na rua, né? Final de mês a tendência é dar uma melhorada. Então observa os teus números, observa o teu público, observa como que cada um deles reage. Isso faz muita diferença também. Definir data da abertura e da encerramento de ação. Vamos lá para aquelas 10 estratégias, tá? Anota. Definir data de abertura e de encerramento. Isso é muito, muito, muito importante. Se tu não define data, tu não sabe o que falar, tu não sabe sobre o que postar, tu vai ficar toda perdida. De 15 a 20 dias, cada fase de conteúdo específico. Então, se tu tá atraindo, aquecendo, convertendo, que fase tu está para saber que tipo de conteúdo criar e quanto tempo minimamente. Eu gosto de trabalhar com no mínimo 15 dias, tá? Se tu tá mais no início, mais insegura, se tu nunca lançou, te dá prazos maiores. Te dá 20 dias para cada um, te dá, né? Mas faça o compromisso de trás para frente. Primeiro tu estabelece o mês que tu vai vender e depois conta os dias antes. 20 dias antes eu vou atrair, 20 dias antes eu vou aquecer, 20 dias antes eu vou converter, até fechar aqui que é venda. Daqui até aqui eu vou vender e daqui até ali eu começo outra ação de vendas. Ah, mas não descansa, tá? Ah, tá, descansa. Ah, tá, ama viajar e aí eu boto viagens estratégicas pra respirar e viver. Então, assim, eu recomendo que tu desligue da venda e continue conversando com a tua galera. Pode ver que mesmo no Rio, mesmo no Circo de Soleil, enlouquecida, eu estava lá, eu estava postando, eu estava falando, eu estava contando que eu estava realizando sonhos, eu estava inspirando a minha galera. Isso é muito importante. É fundamental tu não perder vínculo porque tu não tá vendendo. Porque fica muito feio. E eu vejo um monte de gente fazer isso. Só faz live quando vende, só aparece quando vende, quando não tá vendendo quase nem faz stories. Cara, eu perco um pouco da confiança, tá? Vamos falar um pouco das fases que eu falei pra vocês. É muito importante, num primeiro momento, falar de dores, de sintomas e de dificuldades. Imagina eu que vou vender a jornada em janeiro. Adianta falar de desbloqueio emocional se essa mulher não sabe que tem bloqueios, ela não sabe nem que ela tá bloqueada, que dirá vou falar com ela de desbloqueio? Ela não sabe o que são feridas emocionais que ela sofreu lá na infância, rejeição, humilhação, traição, abandono. Ela não tem essa visão. Desculpa. Então, eu primeiro preciso educar o meu público para depois ele entender que tem um problema, uma dificuldade que eu resolvo. Acompanha e anota, tá? Tu primeiro explica pro público que ele tem um problema. Depois que que existe uma solução e que tu entrega essa solução dentro da tua mentoria, dentro da tua consultoria, que tu vai resolver o problema ou a dificuldade dele, tá? Então tu vai precisar falar dos desejos, das vantagens, o que essa pessoa pode alcançar com o teu serviço ou com o teu produto. Sozinha, tu pode ter as aulas lá de desbloqueio emocional, de fazer a carta pra ti mesma. Sozinha tu não faz. Então com uma mentora a gente vai olhar, por que tu tá te sabotando? Por que tu tá dando atenção para as pessoas que vêm falar contigo e não tá dando atenção para ti, pro teu negócio? Por que essa dificuldade de colocar limites no outro? Por que a dificuldade de dizer não? Por que esse medo de incomodar, de ser invasiva? Por que esse medo de ofertar e receber o não? Para cada sim, o Rick Chester, ele fala que ele vendia tinha 29 nãos na garrafinha de água que ele vendia.
Depois pesquisa pra saber se tu não conhece quem ele é muito bacana, tá? E ele vendia água e pra cada uma garrafa que ele vendia, ele tinha 29 nãos. Tu precisa ter mapeado também qual é o tempo que a pessoa te acompanha até ela virar tua cliente. Quanto tempo essa pessoa leva para comprar de ti, para entender que tu entrega a solução para a dificuldade dela. Tudo isso precisa ser observado, precisa ser analisado e tu precisa estar forte para receber todos aqueles nãos, porque eles vão acontecer. O empreender é um jogo de quem resiste mais nãos. Não é um jogo de quem posta todo dia, não é um jogo de quem faz live toda semana. É quantos nãos tu vai aguentar suportar sem desistir do teu negócio. Quantas vezes tu vai te melhorar e melhorar a tua oferta e melhorar a tua quebra de objeção para conseguir vender e reverter. É olhar para esses bloqueios emocionais que acham que oferecer é ruim, que oferecer é difícil, que vender é difícil. Nossa, eu tenho vergonha de aparecer, eu tenho vergonha de fazer live. Tu compra o curso e não assiste todo ele. Cara, eu falei pra vocês no início da aula, eu comprei da Júlia Castro. E devorei e executando, tá? Tanto que eu me comprometi no grupo com as meninas, agora até a Robi entrou e a gente tava falando lá. Cara, eu vou fazer a live, eu já me comprometi, tipo, na semana que ela colocou o curso no ar, eu já me comprometi aqui, cara, eu vou fazer o meu planejamento e vou trazer pra vocês, vou mostrar pra vocês. Se preparem. E deixa eu mostrar pros colegas, pras meninas, tá tudo aqui anotadinho, lindamente, os posts, do que eles são, do que eles são feitos, fases de venda, tudo. Só que a aula começou 8 horas da noite, né? Mas tudo bem, a gente tá encaminhando pro final, mas tudo bem. Então, enfraquecer as crenças de não merecimento de vender. Enfraquecer aquela crença de que vender é chato. Que aumenta a tua confiança, que nem eu falo sempre, quando tu sabe da tua dedicação, do teu comprometimento, da tua excelência no pós-venda, tu consegue olhar para a câmera como se fosse o olho de cada aluna do outro lado e dizer assim, ó, cara, eu vou pegar na tua mão e não largo de jeito nenhum. A gente vai sentar e vai planejar, a gente vai fazer juntas, a gente vai montar o calendário. As meninas da mentoria do Destrave, a gente monta esse calendário juntas para 90 dias, inclusive com conteúdo. E os temas das lives eu corrijo. Por quê? Porque de acordo com o que tu vai vender, o tema da live gera desejo para aquilo ali e o teu conteúdo vai em volta do tema da live. Isso eu já fazia na mentoria do Destrave, eu já ensinava as minhas alunas a fazer. Então, claro que para mim foi mais simples trazer o raciocínio de planejamento para vocês, porque muito dele já estava pronto, já estava todo montadinho, todo esquematizado. Então, foi só manter. Como eu já venho fazendo lançamentos desde 2020, aquela documentação de tá aberta, vaga, não sei o que, já tá tudo semi-pronta. Por que semi-pronta? Porque a gente amadurece a arte, graças a Deus, né? Eu tava rindo com as gurias, aquele feed, né, todo em diagonal, todo arrumadinho, chega daquilo, né? Mas a pessoa é um dinossauro, a pessoa é de outra geração, né? Outra vibe. Mas abafa o caso que a tia tá se modernizando, minha gente. A tia tá indo lá devagar e sempre. Então, mostrar como é que teu serviço funciona, quais são os teus diferenciais e lá, mais perto de converter, tu precisa falar que tu é a melhor solução. Então, tu precisa entregar pra tua galera que não só o teu serviço, por exemplo, eu ensino a fazer linha editorial, eu faço contigo a tua linha editorial, o teu planejamento, mas que tu vai fazer junto com aquela pessoa, que tu tem o diferencial de se comprometer, tu tem o diferencial de responder final de semana, de não ter horário, de responder ali em até 2, 3 horas, com exceção de depois de 10 horas da noite, né, gente? Vamos ter bom senso também, porque a tia dorme, né? A pessoa também dorme. Como é que é? Entre meia-noite e 5 a gente não responde aluno. Muito importante. Muito, muito, muito importante.
os valores da tua marca precisam estar muito claro em toda a comunicação. Precisa estar em todos os lugares que pra ti, o que é importante pra ti. Então, pra mim, por exemplo, o bom humor é de extrema importância. Eu tava numa live com a Júlia e ainda disse pra ela assim, nossa, eu achei que o meu arquétipo era bobo da corte, né? Que a pessoa gosta de uma palhaçada que eu nunca vi. Eu gosto de me sacanear, eu gosto de dar risada, mas descobri que não é o bobo da corte. Não tem tanto assim a ver com o bobo da corte não, gente. Não sei que arquétipo eu sou, mas vou descobrir. Mas bora lá. Pra mim era muito importante mostrar essa leveza, o bom humor, o riso, a liberdade de que eu moro perto da praia, de que eu fiz a transição de carreira, de um emprego chato, CLT, banco, todo arrumadinho, que eu saí do Rio Grande do Sul, que eu vim pra cá, que tinha movimento, que tinha transformação. Tudo isso tem que ser contado, não só num post fixado, nos destaques fixado quem sou. Tu tem que relembrar a tua galera nos stories sempre e sempre e sempre. Isso precisa estar no teu conteúdo também. Então, de tempos em tempos, é por isso que o amarelinho pessoal, ele é mais perto que os outros, a quantia de conteúdo que eu faço pessoal e técnico são os mais elevados. O que é o conteúdo técnico? É o conteúdo que fala do que tu trabalha. Então vai falar de linha editorial, vai falar de nicho, vai falar de rejeição, de abandono, de humilhação. Depende do que tu tá trabalhando, lembra que a gente falou? Dúvidas. Ó, a pessoa vai tomar um gole d'água. Jesus amado, dúvidas. Pode perguntar. Aproveita e pergunta agora, porque essa aula eu sei que ela foi assim, ó, puxada. Ela foi puxada pra vocês e foi puxada pra mim também, porque eu me desafiei a completar semana passada, porque eu gosto de ter a aula pronta de uma semana pra outra, pra aperfeiçoar, pra lembrar de insights e colocar. Então, assim, eu acelerei o meu processo de criação. Dúvidas? Se não tiverem dúvidas, a gente encerra. Eu queria mostrar pra vocês mais uma vez o colorido, porque eu acho que faz muito total sentido. Cadê o meu colorido? A pessoa vai achar o colorido, vai achar o coloridinho. Aqui, ó. Aqui tem um colorido e aqui tem outro colorido. Haha! Cheio! Pode tirar print também, tá? Então aqui, ó. Eu faço live toda quarta, então toda segunda eu procuro falar sobre o tema da live. Tudo que é amarelinho é pessoal, tá? Pra vocês entenderem. Tudo que é azul é desejo. E assim vai. Tira print, aproveita. Ó, vou botar mais de pertinho pra tu tirar print. Então, tudo que inspira, que é desejo, que é sonho, que acalma os medos, tudo que é papelada, chamar pros stories, tudo que fala de dor, de dificuldade, de medo, eu botei bem escuro. Vermelhos eu coloquei aqui os contraintuitivos, tá? Então, tudo isso eu pego na tua mão e faço junto contigo dentro da mentoria. Se tu tem dificuldade de te organizar, vai ficar de cabeça para baixo, não importa tanto o que tá escrito, porque eu tô no modo selfie. Então não tem como espelhar ele. Porém, para quem cumprir uma tarefa bem linda, vai receber um print do Excel que eu fiz, bem caprichado. Eu fiz nos stories e vai receber o print do Excel. Qual é a tarefa? Depoimento dessa live. Quem fizer o depoimento dessa live para mim lá no direct, as viradas de chave, o entendimento, o que gostou, o que mais, né? Fizer um depoimento bem bacaninha, recebe o print que tem ali todo o cronograma ideal. Não é engessado porque, claro, muda de pessoa para pessoa, muda de público para público. O ideal seria olhar dentro do teu nicho e ver assim, por exemplo, nossa, eu falo para mulheres separadas.
Ah, mulheres separadas, geralmente sexta ela sai pra balada, ela sai pra buscar o namorado, ela sai, né, pra correr rua final de semana. Quando que ela tá mais em casa? Quando que ela olha mais as redes sociais? Quando que ela engaja mais? É conhecer o teu público, faz toda a diferença. Mas quem fizer um depoimento recebe o print do Excel com uma linha editorial idealizada, tá? Com lives, uma vez na semana fixa, num horário fixo, com os conteúdos do que fazer em cada fase, como eu faço pra mim. Aí tu adapta pra ti, trocando. Nossa, eu tenho muita dificuldade de fazer meme. Era uma coisa que pra mim era muito difícil, por exemplo, fazer meme e pauta quente. Então, às vezes eu fazia uma no mês. E tá tudo bem, se tu não consegue ainda fazer mais, desenvolver, se tu perde muito tempo, tudo certo. Ah, nossa, eu tenho muita dificuldade de fazer de posicionamento. Posicionamento é aquele que tu vai contra o teu mercado. Então, assim, todo mundo diz que jejum é maravilhoso para emagrecer e tu sabe que não é, porque não sei se é, se não é. Gente, foi só um exemplo. Foi só um exemplo, tá? De repente, jejum é maravilhoso e eu que não faço porque eu sou esfomeada. Mas tu entendeu o espírito da coisa, tá? Tu vai contra o se posicionar. Pode se posicionar a favor? Pode, mas aí ele vai muito pro pessoal também. Tem que ver, a linha é tênue, tá? Tu pode te posicionar, por exemplo, contra a homofobia, sem se posicionar sendo LGBTQIA+. Só para exemplificar aqui. Então, nem sempre tu te posicionar contra ou a favor é pessoal, mas muitas vezes também pode ser. Então, tu te posiciona contra mentiras, necessariamente tu é verdadeira. O oposto, ele faz sentido. Então, tem muito do teu pessoal quando tu te posiciona contra, sei lá, muitos prints de Hotmart, quando tu te posiciona contra a água na taça, o blazer para parecer mais sofisticada, e que isso a gente sabe que não é o necessário para vender, certo? Não temos mais dúvidas, faz o depoimento bem lindo, que ganha lá de mim o presente do Excel, porque daí tu vai conseguir ler. Não só eu fiz no Excel as cores, cara, eu sou uma mãe pra vocês, tá? Mas tudo que tá escrito aqui, porque eu sabia que ia ficar espelhado pra vocês, eu fiz lá no Excel escritinho. Então tudo que for assim, aviso de live, chamada pra stories, não sei o que, tá tudo, vocês vão conseguir ver de frente pra vocês, porque é um print da minha tela, tá bom? Um grande beijo, fiquem bem, eu volto lá pelo meio de janeiro, a gente vai se falando nos stories, a gente vai se falando no direct. A todas vocês, um excelente Natal, as minhas alunas que estão vendo essas aulas na Hotmart, a gente tá aqui pertinho do Natal, um ótimo Natal para todas vocês e que vocês brilhem nas vendas, que vocês brilhem nas estratégias e gurias, de verdade, se prepara para entrar na jornada com um preço muito em conta. Eu só fazia ela de forma individual, particular, e ela tá assim, ó, incrível pra pegar na tua mão e fazer o teu 2023 bem diferenciado. Me chama no direct pra gente trocar uma ideia e já sabe, né? Quer o print, faz aquele depoimento bem lindo da aula de hoje, tá bom? Print se quiserem, que eu vou... Tô até fazendo uma pose aqui, ó, até um coração. Beijo, se cuidem. Um ótimo Natal pra todo mundo, um ótimo final de ano pra todo mundo. Eu ia dizer final de semana, mas um ótimo final de ano pra todo mundo, tá bom? Beijo!